Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar aqui prosseguimento, né, às nossas aulas. Na última aula a gente viu sobre o potencial de ação, que é basicamente a maneira que todos os impulsos e estímulos são transmitidos no nosso sistema nervoso. Vimos que é uma linguagem que depende de concentração de íons, né, principalmente do íon sódio e do íon potássio, e que acontece devido a uma mudança de carga na célula, onde acontece uma despolarização da membrana do neurônio, possibilitando assim a passagem do impulso nervoso. Vimos, né, que o neurônio ele é negativo internamente, que ele é rico em potássio, e momentaneamente ele fica positivo por conta do aumento da concentração de sódio. Bom, aí tem alguns exercícios, né, que é para vocês fazerem. Eu vou fazer a correção deles, né, até hoje, o fim da noite. E por enquanto a gente vai seguir com essa aula. Essa aula de agora é extremamente importante, tanto para essa disciplina quanto para as outras que virão. É uma aula difícil porque ela tem muitos termos novos. Eu vou tentar, então, para ver se isso ajuda, dividir a aula em duas partes, uma hoje e a outra na próxima semana, para ficar mais fácil. Eu vou tentar falar os nomes, né, com calma, e vou tentar pincelar para vocês aqueles que são realmente importantes, e os que não são importantes são apenas para enriquecimento mesmo. Na hora que vocês forem ler artigo e tudo, eu vou pontuando também. Então o nome da aula é neurotransmissores. Muito bem. Bom, o que a gente vai ver? A gente vai ver o processo de neurotransmissão. Depois a gente vai ver os principais das principais características dos principais neurotransmissores. E uma terceira parte que eu chamei de complemento. E ao final um exercício. Lembra que a gente aprende fazendo um pouquinho todo dia. Bom, a pergunta central é o seguinte: se o impulso nervoso é transmitido por um processo que a gente acabou de estudar, que é o potencial de ação, por que nós temos atitudes tão diferentes frente ao mesmo estímulo? Vamos lembrar. O estímulo, quando ele chega até o neurônio, ele pode ou não disparar um potencial de ação. Então, vamos relacionar com as pessoas. Por que quando uma pessoa vê a figura de outra, ela fica, por exemplo, de cabeça para baixo e as outras não ficam? O que acontece que diferencia as respostas das pessoas se o impulso nervoso é transmitido do mesmo jeito em todo mundo? Será que o jeito que é transmitido uma sensação de alegria no nosso sistema nervoso é o mesmo jeito que é transmitido uma sensação de tristeza? Então por que a gente sente alegria de um jeito e tristeza de um outro jeito? Deve ter alguma coisa que faz a resposta mudar. Deve ter alguma coisa que faz a resposta ficar modulada, ficar diferente. E é o que a gente vai ver nessa aula. Então, como é que a gente pega o gancho da última aula? A gente, na última aula, basicamente falou do potencial de ação. Esse potencial de ação acontece no terminal de recepção e no terminal de transmissão entre dois neurônios, principalmente. E essa região de contato recebe o nome de sinapse. E aí o que a gente vai fazer é ampliar essa região de sinapse através de um zoom. E fazendo esse zoom, a gente vai entender então como funciona o processo de neurotransmissão. Vamos começar definindo o que é neurotransmissão. Repara a palavra, neurotransmissão. Neuro, sistema nervoso. Transmissão, transmissão mesmo. Neurotransmissão, gente, é um processo de transmissão de um impulso nervoso mediado por neurotransmissores. E o que são neurotransmissores? São substâncias químicas que modificam a resposta gerada por um potencial de ação. Isso é então um processo de neurotransmissão.
transmissão e vocês já conhecem vários desses neurotransmissores. Exemplo, serotonina, adrenalina, noradrenalina e por aí vai. Esse slide, gente, ele é muito importante. Nesse slide aqui, a gente vai começar dando primeiro o nome das estruturas, para depois a gente entender como é que funciona. Então, a primeira coisa aqui que a gente tem que fazer, deixa eu ver se eu consigo marcar. Eu vou pegar um pincel vermelho. E a primeira coisa que a gente tem que marcar é essa região aqui, ó, que é a região do terminal pré-sináptico. Isso é denominado neurônio pré-sináptico. Neurônio pré-sináptico. Essa região aqui entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, neurônio pós-sináptico, também vai receber um nome. Ela é denominada fenda sináptica. É um buraco, um espaço, microscópio, obviamente, mas é ali por onde passam os neurotransmissores, como a gente vai ver. Muito bem. Então nós temos três estruturas: neurônio pré-sináptico, fenda sináptico e neurônio pós-sinápticos. Bom, aqui esses cabelinhos aqui assim, ó, eles também recebem um nome. Eles são denominados de receptores. Vou colocar com a letra R. Vamos relembrar o que significa receptores. Receptor, gente, é uma estrutura em geral de proteína que é capaz de se ligar, de interagir quimicamente com uma substância, pode ser um neurotransmissor ou uma droga, e gerar uma ação no organismo. O que é ação no organismo? Qualquer coisa que você pensar. Levantar a mão, falar, fechar e abrir o olho, batimento cardíaco, qualquer coisa dessas é um exemplo de ação. E aqui tem a explicação de como que todo esse processo acontece. As demais estruturas, por acaso eu não tenha falado, é porque elas não são importantes, beleza? Uma última estrutura aqui que é importante a gente falar é isso aqui, ó. Vesícula sináptica. O que é isso? Uma vesícula, tem um formato arredondado, e ela contém no seu interior essas bolinhas aqui pretas. Elas são, então, vou puxar uma seta, os N de neurotransmissores. Então os neurotransmissores ficam dentro dessas vesículas. Bom, esse processo, como é um processo, ele tem várias etapas, né? E é bom que já está até escrito essa etapa. Essas figuras, elas são do livro dos 100 milhões de neurônios. Eu recomendo assim bastante a leitura desse capítulo aí, porque ele vai ser importante para o decorrer do curso até, sabe, gente? Então vamos lá. Bom, agora que a gente entendeu mais ou menos as peças, neurônio pré, neurônio pós, receptor, fenda sináptica, vesícula sináptica, neurotransmissores, a gente vai falar como que acontece o processo. Ele se dá em 7 etapas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, chegou aqui o E de estímulo. O estímulo vem lá, atua no terminal pré-sináptico. E como você sabe, quando esse estímulo chega, se ele for bom e superar o limiar, como a gente viu na aula de potencial de ação, vai ocorrer uma despolarização, que é a troca de cargas, ou seja, o neurônio passa a ficar positivo. A despolarização da membrana pré-sináptica induz, então ela vai caminhar ao longo desse neurônio pré-sináptico e vai chegar nessas estruturas aqui que eu estou circulando. Aí vem a etapa de número 2, breve abertura dos canais de cálcio. Então o que vai acontecer?
os canais de cálcio também são sensíveis à variação de carga, à variação de voltagem, fazem com que o cálcio entre no neurônio pré-sináptico, e aí acontece a etapa 3. O influxo, quer dizer, a entrada de cálcio, promove a exocitose. Ai meu Deus, o que é isso? Expulsão das vesículas sinápticas com, número 4, liberação do neurotransmissor. Como assim, Bruno? Seguinte, na hora que aumenta o nível de cálcio aqui dentro, as vesículas contendo neurotransmissores, elas se juntam, se unem à membrana do neurônio pré-sináptico, liberando os neurotransmissores na fenda sináptica. Então, repetindo, entrou o cálcio. Na hora que esse cálcio entrou, esse cálcio liberou o neurotransmissor na fenda sináptica. E aí, esse neurotransmissor, ele vai, então, ele como é uma substância química, ele vai interagir quimicamente, nós não vamos entrar no detalhe químico disso, deixa para o povo da farmácia, com os seus receptores. Receptores esses que estão no neurônio pós-sináptico. Por isso que são denominados receptores pós-sinápticos. Esses neurotransmissores que interagem com os seus receptores marcam então a segunda etapa. O neurotransmissor reage, interage com os receptores. E ao interagir com esses receptores, vem o passo de número 6, que é uma despolarização, ou seja, troca de carga, da membrana pós-sináptica, que é essa membrana desse neurônio pós-sináptico que a gente está falando. E isso gera uma resposta, vou colocar aqui como uma seta, com a letra R, no organismo. E isso vai passar para outro neurônio, e vai acontecer esse processo novamente, e vai passar para outro neurônio, vai acontecer para outro processo, para outro neurônio novamente, e assim vai acontecendo em milhões de neurônios e em 0,02 segundos. Então, o que vai diferenciar uma resposta da outra? O jeito que o neurotransmissor beija no receptor. Falando de uma maneira, né, simples assim, o namoro entre o neurotransmissor e o receptor vai determinar como é que vai ser a resposta. Tipo assim, pode ser uma resposta que vai gerar alegria, pode ser uma resposta que vai gerar tristeza, pode ser uma resposta que vai gerar sono, pode ser uma resposta que vai gerar, por exemplo, euforia. Então é esse namoro que vai codificar uma porrada de sinal químico e que vai gerar uma resposta no nosso organismo. Todo e qualquer processo do nosso sistema nervoso acontece sob esse processo. Mas, se você reparar, nem todos os neurotransmissores beijaram os seus receptores. Alguns ficaram dando sopa. Por exemplo, esses daqui. Eles não interagiram, eles sobraram na fenda sináptica. Então, como o organismo é muito inteligente, o organismo vai e reengloba esses neurotransmissores para dentro do neurônio pré-sináptico. Esse processo marca então a 7ª etapa, recuperação de membrana pelas vesículas cobertas, ou seja, os neurotransmissores vão ser reencobertos, reenglobados pelas vesículas. E esse processo que a gente acabou de fazer essa alça aqui para dentro é muito importante. Desculpa, é muito importante e recebe o nome de recaptação. Vou colocar com o nome de RC, recaptação. Bacana? Então é um slide que vale a pena você passar ele mais de uma vez e pausando, anotando com calma, porque é muito importante, sempre aparece isso em prova e você vai precisar dele aí em outras matérias também, beleza? Muito bem.
Aí a gente tem vários e vários e vários neurotransmissores, mas nós temos que ir de maneira muito objetiva. Então eu selecionei os principais e as principais características. O primeiro neurotransmissor que eu selecionei foi um neurotransmissor denominado GABA. Muito, 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 muito importante. O GABA, gente, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. O que é isso? Toda vez que o GABA é liberado, o potencial de ação vai passar mais devagar. Por isso que eu coloco que ele dificulta a passagem do PA, potencial de ação. Por quê? Porque ele aumenta a carga negativa dentro da célula. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Por enquanto eu preciso que você saiba que ele é inibitório, é o principal, sempre aparece isso em prova. E aí, o que é essa dificuldade para o potencial de ação passar? O que ela determina? O que ela tem como consequência? Ações como essa que estão aí abaixo. Ansiedade, diminuição da ansiedade, aumento do sono, aumento do relaxamento muscular. É tipo assim, toda vez que rola neurotransmissão que tem GABA envolvido, o GABA deixa a pessoa menos ansiosa, com mais sono e mais relaxada. E que é o papel do álcool em baixas doses e dos benzodiazepínicos. O que é isso? Calmante, que serve para dormir. Quando a pessoa toma álcool em baixa dose, ela fica com o sistema nervoso dela inibido. Por quê? Porque ele aumenta a liberação de GABA. Quando a pessoa toma calmante, ela fica com o sistema nervoso dela inibido. Por isso que ela sente sono. Por isso que ela sente relaxamento. Porque o calmante aumenta a ação do GABA. E o GABA deixa a gente lerdo. Eu até brinco. GABA, baba. A pessoa fica tão lerda que ela até baba. Para você se lembrar. Bacana? Muito bem. Então o GABA ele tem essa característica. Agora, muito importante. Para poder gerar essa característica, o GABA interage com um receptor que é específico. Essa ligação, esse namoro entre neurotransmissor e receptor, ele é muito específico. E acontece com um receptor chamado receptor GABAérgico. A terminação, por convenção, em geral, é o nome do neurotransmissor seguido do sufixo érgicos. Quando você for dar nome em receptores. Esses receptores GABAérgicos são chamados de GABA apenas para incrementar, porque às vezes você vai pegar algum artigo e pode se assustar com isso. Existem basicamente dois, que são o GABA-A e o GABA-B, mas não precisa saber as diferenças entre eles, precisa saber que eles existem. Bom, e o que o GABA faz? Isso é muito importante, sempre aparece em prova. O GABA, gente, ele aumenta a quantidade de Cl-, que é o cloro negativo, dentro da célula, dentro do neurônio. E quando a carga do neurônio fica muito negativa, a gente fala que o neurônio fica hiperpolarizado. Vocês vão lembrar disso lá na aula de potencial de ação. E quando o neurônio está hiperpolarizado, isso dificulta a passagem do potencial de ação. Por quê? Porque o potencial de ação, para passar, ele precisa fazer a carga ficar positiva e não negativa. É assim que o GABA atua. Vamos falar isso mostrando a figura. Aqui está a estrutura do receptor GABA. Como exemplo, o receptor GABA-A. Você deve estar vendo aí duas cabeças azuis, duas cabeças, sei lá, rosa, não sei, e uma cabeça violeta, enfiadas dentro da membrana. Vamos relembrar aqui lá do ensino médio, que a membrana plasmática de uma célula, ela tem essa estrutura aí, ó, com a cabeça arredondada e o corpo em forma de um esqueleto, né?
que é um modelo de mosaico fluido da membrana, a camada bilipídica, né? 2 camadas de lipídio compondo a membrana plasmática. E aí o receptor GABA ele fica enfiado na membrana do neurônio. Você deve estar vendo um monte de letra, beta, gama, enfim, não preocupa com elas. BZ não preocupa com nada disso. Preocupa apenas com o que eu vou falar. Localize aqui, ó, vou até marcar, o GABA, que é o neurotransmissor. Não preocupa com a alfa, não preocupa com esse bicho aqui, não preocupa com nada disso, não precisa se preocupar, por enquanto não preocupe com isso, e foque apenas no GABA. O que quer dizer, como é que funciona, por que o GABA dá lentidão na pessoa, como é que o GABA faz o cloro entrar, enfim. O que acontece é o seguinte, primeiro, eu vou anotar por eventos. O GABA se liga ao receptor GABA. Primeiro evento. O GABA se liga ao receptor GABA nessa cabecinha aqui, ó. Muito bem. Na hora que o GABA se liga ao receptor dele, receptor GABAérgico, ocorre uma abertura, repara o sentido da seta, desse receptor. Portanto, número 2, evento número 2, abertura do receptor GABA. E esse receptor GABA é um receptor desse tipo aqui, gente, ó, ionotrópico. Putz grila, agora ferrou. Que? Ionotrópico? Ionotrópico tem a ver com gostar de íon. Esse receptor gosta de íon. E ele ama um íon específico, que é o íon Cl-. A gente já viu que íon é toda carga, né? Vinda de um elemento químico ou de uma espécie química. Então, o receptor GABA ama o íon cloro. Então, quando as comportas desse canal se abrem na etapa 2, acontece então a etapa 3. O que é a etapa 3? A etapa 3 é a entrada do cloro dentro. Essa aqui é a parte de dentro do neurônio, a parte intracelular do neurônio. E na hora que esse Cl- ele entra, ele faz, como ele é negativo, né? Ele faz a célula ficar H, ou seja, hiperpolarizada. E como ela está hiperpolarizada, ela está muito negativa. E como ela está muito negativa, na hora do potencial de ação passar, esse potencial de ação passa, mas ele passa de maneira mais lenta. Ele não consegue passar tão rápido. Então, como ele passa de maneira lenta, o GABA acaba relaxando, acaba deprimindo, acaba dando sono. Exatamente isso, porque ele aumenta a quantidade de cloro. Então é mais um slide importante, vale a pena depois você voltar com calma. É muito importante, né, gente? Como a gente já conversou, a gente aprende por anotação. Então é importante você ir anotando junto, vai pausando, bacana? Continuando. Outro neurotransmissor muito importante é o glutamato. O glutamato tem uma ação oposta ao do GABA. Importante, o glutamato é o principal NT, neurotransmissor, excitatório do sistema nervoso central. O que significa isso? Ele facilita a passagem do potencial de ação de um neurônio para o outro.
E se ele facilita e o potencial de ação para passar, a célula precisa ficar positiva, então significa que ele aumenta a carga positiva dentro da célula, ou seja, ele aumenta a entrada de sódio. Esse neurotransmissor, que é o glutamato, ele é tão importante que ele está envolvido em praticamente todas as transmissões de impulso nervoso. Ele é o principal neurotransmissor excitatório. E como que ele faz essa ação dele? Através da ligação com seus receptores chamados glutamatérgicos. Bom, é um detalhe que eu vou falar, mas você pode ver isso em artigo, então acho importante. O nome do receptor que interage com o glutamato é uma sigla. Não precisa saber o que ela significa, mas a sigla é NMDA. N de Naná, M de Maria, DA. NMDA. O que é isso? São os receptores, o nome dos receptores do glutamato. O glutamato interage com esses receptores. Bacana? E o que o glutamato faz? Quais são as ações? É difícil falar, porque é muita coisa. É difícil falar uma coisa que é só dele. Mas apenas a título de ilustração, eu coloquei um negócio aqui que é o seguinte. Processos de memória. Toda vez que você está memorizando algo, está ocorrendo liberação de glutamato. Processos de exacerbação de ansiedade, ou seja, quando a pessoa está num momento de tensão, um momento nervoso, existe aumento da quantidade de glutamato na fenda sináptica. Por exemplo, quando ela está num estado de crise epilética, que é aquela crise convulsiva, que o cara fica se debatendo, em alguns casos a língua se enrola, o cara fica se debatendo no chão, parece que vai morrer. Em geral, tem vários tipos de crise, mas um dos tipos acontece por aumento na quantidade de glutamato. Então é tipo assim, enquanto o GABA baba, o glutamato ele alerta, tipo o glutamato excita o sistema nervoso. Bacana? Tem muito mais detalhe, mas nós não vamos entrar. E por último, para essa aula, nós temos o receptor o neurotransmissor, serotonina, que ele aparece com essas siglas 5-HT ou 5'-HT, dependendo também. Muito importante. A serotonina, ela interage com o receptor, denominado receptor serotoninérgico, e ela é produzida a partir de um aminoácido. Vamos lembrar o que é aminoácido? São os bloquinhos que constroem proteínas. O que são proteínas? São estruturas responsáveis pela nossa construção muscular, principalmente. E o aminoácido que ela é produzida é o triptofano. Então tem até uma lenda assim, toma um leitinho quente para dormir que é bom. Essa lenda, ela é uma lenda, obviamente, mas ela às vezes até funciona, mas não tem comprovação científica disso. Mas o que acontece é que o leite, muitas vezes, ele tá, leite morno principalmente, né, ele dá um certo acalento para a temperatura corporal, aumenta, aquece a pessoa, e isso traz uma melhora do sono, principalmente em dias frios. E a outra justificativa é que o leite tem triptofano. Então o triptofano, quando a pessoa faz o aumento do leite, ela está aumentando matéria-prima para produzir serotonina. E ao aumentar a serotonina, ela ficaria mais tranquila e conseguiria dormir melhor, mas isso não é comprovado. Mas enfim, é uma coisa que a avó da gente fala e que a gente fica com isso na cabeça. Bom, é muito importante isso aqui que eu vou falar. Vocês vão fazer isso até no exercício também. Lembra daquele processo de recaptação? Pois é, a serotonina é um dos grandes neurotransmissores que é recaptado. E essa recaptação dela é extremamente importante para a gente. Então ela é recaptada pelos neurônios pré-sinápticos, em estruturas denominadas carreadores, tipo carregador de mercadoria, carreadores de serotonina. E o que ela faz no organismo? Muita coisa. Dentre elas, melhora do humor, controla os níveis de ansiedade, sobretudo nessas épocas aí de coronavírus, melhora a qualidade do sono e melhora a percepção da dor. Então veja que a serotonina ela não está ligada só ao humor. E você vai precisar dessas características dela em outras disciplinas do curso.
ela está ligada ao controle de ansiedade, ela está ligada à melhora do sono e está ligada à melhora da percepção da dor. Por exemplo, uma pessoa depressiva com baixa serotonina, ela sente dor com muito mais facilidade, ou ela tem percepção dessa dor de uma maneira muito mais intensa do que uma pessoa que não tem. Conversa para você ver com uma pessoa, principalmente idosa com depressão. Dói tudo. Não é para decorar isso, pelo amor de Deus. É só para vocês verem de onde vem a serotonina. Ela vem de um aminoácido chamado triptofano. Ela origina através de reações químicas que eu não vou falar, isso é só para incrementar, relaxa. Ela origina essa outra substância, que eu não vou nem falar o nome. E aí essa outra substância forma essa última, que é finalmente a serotonina. Né? A faculdade ela tem a missão de falar de coisas que caem em prova, mas também de outras coisas que servem para enriquecer. Muito bem. E aí acabamos a aula de hoje, e aí tem um exercício para vocês fazerem. Vocês vão precisar pesquisar em bula, na internet, enfim. Pedindo para você explicar, lembra que explicar é dizer com detalhes do que é. Como atuam os medicamentos Rivotril, que é um calmante, e a sertralina, que é um antidepressivo. Como é que eles atuam no nosso sistema nervoso? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Não ficou um vídeo longo demais, mas também não ficou curto demais. Eu tentei fazer o mais próximo possível com a realidade da aula, como se a gente estivesse encontrando. E acredito que em PowerPoint fique fácil de todo mundo acessar. Às vezes, numa live, numa coisa ao vivo, nem todo mundo tem uma internet de qualidade boa, então às vezes a conexão pode cair, enfim. Se vocês acharem alguma outra sugestão, algum outro formato de aula, me dê um toque, estou à disposição no e-mail. O meu e-mail é bruno com 2 N's, carnevale@gmail.com. Eu vou colocar isso aqui já direto no Moodle e vou fazer as correções dos exercícios ainda na sala Conexão, beleza? Então, tudo de bom, bons estudos aí, obrigado.